Nas horas de Deus, amém, que o bem nos favoreça. Nas horas de Deus, amém, que o bem nos favoreça, que o mal não aconteça. Nas horas de Deus, amém, que o mal não aconteça. Nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém. Nas de Deus, amém. E o coração do meu povo de amor se torne novo. Nas horas de Deus, amém. De amor se torne novo. Nas horas de Deus, amém. Olá. Eu vou fazer uma live agora com o bicho lá na família. Qual é isso, sua esposa? Lá para esse bicho ao vivo, tá bom? O bicho lá da Amazônia. E ninguém mais pague a toa. Nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém. Deus abençoe os artistas. Nas horas de Deus, amém. Deus abençoe os artistas. As crianças e as catequistas. As crianças e as catequistas. Deus, amém. Nas horas de Deus, amém. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, boa noite. Nos Caminhos da Fé, hoje traz uma conversa, um bate-papo com Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, que é o bispo da Pré-Lazer de Itacoatiara, na Amazônia. Ele vai falar conosco sobre o Sínodo da Amazônia. Ele que foi um dos padres sinodais, esteve no Sínodo, participou de todo o processo da sua preparação. E vai nos ajudar participando, intermediando nas reflexões do padre Irineu Moreira Meira, que é padre aqui da nossa arquidiocese, Vitória da Conquista, atualmente pároco em Macarani. E é o responsável pela dimensão missionária da nossa arquidiocese de Vitória da Conquista. Estamos aguardando o Dom Ionilton retornar, tivemos um probleminha técnico, ele foi pegar o fone, porque o som estava um pouco baixo, mas enquanto ele vai se achegando, nós vamos já iniciando um pouco da nossa abordagem em torno do Sínodo para a Amazônia, mas, em primeiro lugar, recordando a compreensão de que a Igreja é povo a caminho. A Igreja é o povo de Deus a caminho e, por isso mesmo, vive uma experiência da sinodalidade. A palavra sínodo, que vem lá do grego, quer dizer caminhar juntos. E é esse o espírito da nossa conversa hoje, com o Dom José Ionilton, que já está aqui conosco, está se arrumando ali. A ideia é partilhar sobre a experiência que ele viveu e que a Igreja do mundo inteiro está vivendo com o Sínodo para a Amazônia. Trata-se de um grande evento eclesial. Desde o Vaticano II, que o Papa Paulo VI instituiu um organismo permanente de escuta, diálogo com os bispos do mundo inteiro. O Sínodo é uma instituição, digamos, é um organismo de assessoria, de escuta dos bispos ao Papa,
Claro que sob a condução do Papa, sob a autoridade do Papa, os bispos do mundo inteiro são convocados para participar de sínodos. Nestes últimos tempos, desde o pontificado, digamos, do Papa João Paulo II, depois o Papa Bento XVI e atualmente o Papa Francisco, nós temos acompanhado o acontecimento de sínodos. Portanto, para dizer, o sínodo é um organismo de escuta, de assessoria, de reflexão, de amadurecimento da caminhada cristã. É um organismo da Igreja para constituir essa dimensão da sua comunhão e unidade. E, portanto, tivemos há pouco tempo o sínodo, no ano passado, o sínodo para a Amazônia, para dizer que não foi só para a Amazônia brasileira, para a Pan-Amazônia. São 9 países que constituem esta realidade. E aí, o nosso querido Dom Ionilton foi um dos padres sinodais, uma vez que ele é bispo de uma prelazia. Feito esta introdução, então, nós queremos acolher todos os irmãos que estão aqui nos acompanhando, que já estão manifestando a sua presença conosco, a sua participação. Sejam muito bem-vindos, o nosso querido Márcio Desquivel, do Conselho de Leigos, da Arquidiocese, o nosso irmão Marcos Moraes, que é de Limeira, em São Paulo, Vivalda, aqui da Arquidiocese, do Conselho de Leigos, Catarina, que desde da primeira live ela está conosco, Patrícia, também a esposa de Márcio, nosso amigo Rogério Portugal, lá de Catiba, Cida, a nossa querida Cidinha, também conosco, nosso amigo Gilberto, que também está acompanhando, Marta, também lá de Catiba, Rosiane, nosso irmão Jailton, do Cursilho, João Henrique, que manda um grande abraço para o padre Irineu, Sueli, também aqui conosco, participando. E, enfim, Rose Santana, que está aqui conosco, é aqui da Associação dos Moradores de Bateias 2, a nossa querida professora Mercedes, que ontem esteve conosco, Antônio Carlos Lima, de São Paulo, também acompanha esta conversa. Mais tarde, a gente volta acolhendo um pouco mais os nossos irmãos internautas que nos acompanham nesta live. Neste primeiro momento, então, passamos a palavra ao padre Irineu, para que ele faça uma saudação inicial, se apresente melhor. Eu já falei um pouco sobre ele, mas também todos o conhecemos, claro, tem pessoas de outros lugares que nos acompanham. Depois da saudação do padre Irineu, nós passamos, então, a palavra do Ionilton, que vai fazer a sua apresentação inicial, a sua introdução e saudação, e assim vamos seguindo a nossa conversa. Um abraço caloroso também ao padre Bebeto, padre Carlos Barbosa Sampaio, que é pároco aqui da Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, na URB 6. A Marise, que nos acompanha também aqui de Vitória da Conquista, Antônio Carlos, que manda também abraços para todos aqui, para o padre Irineu especialmente. Então, a saudação inicial do padre Irineu, que vai intermediar esse diálogo hoje, essa conversa com o Dom Ionilton sobre o sínodo para a Amazônia. Sim, Luciano e Dom Ionilton, nossa saudação toda especial a vocês, caríssimo amigo, Diácono Luciano. Primeiro eu quero dizer a nossa gratidão pelo convite, a nossa saudação a Dom Ionilton, no qual eu tenho um grande apreço e que me traz... Muito obrigado. Muito obrigado. A saudação a todos vocês que nos acompanham pelo Facebook, esse canal tão importante nesse momento. E, para mim, partilhar desse momento aqui agora, eu vejo como um grande momento de fé, de esperança, momento de alegria, porque, como dizia o Diácono Luciano,
sinodalidade, caminhar juntos. Então, partilhar com o Dom Eunilton aqui hoje, para mim, é um momento de muita alegria. Obrigado, Luciano, pelo convite, viu? E passo agora a palavra... Bem-vindo, Padre Lineu. Valeu, irmão. Então, Dom Eunilton está completando 3 anos que foi nomeado e que assumiu a missão como bispo na prelazia de Itacoatiara. Então, nesse primeiro momento, Dom Eunilton, fale um pouquinho para nós que aqui estamos e para quem nos acompanha, quem é o bispo da prelazia de Itacoatiara, Dom José Eunilton. Fale um pouquinho da sua caminhada e trajetória, para depois, até a sua chegada aí em Itacoatiara, e depois, então, vamos entrar no tema que é o Sínodo da Amazônia. Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Diácono Luciano. Boa noite, Padre Irineu. É uma alegria muito grande para mim participar, né, desta conversa, né, nesta live, com esse tema tão, diria, importante para a Igreja do mundo e do Brasil, que é o Sínodo para a Amazônia. Mas você pediu que eu pudesse me identificar um pouco, então, eu sou baiano, da cidade de Araci, a 220 quilômetros de Salvador. Entrei com 22 anos na congregação vocacionista, aí em Vitória da Conquista, no vocacionário Nossa Senhora Aparecida, onde fiz meus 3 primeiros anos de formação. Depois fui para o Rio de Janeiro estudar teologia e fui ordenado padre em 1992 e, portanto, já 28 anos, 28 anos de padre. E na congregação eu me dediquei muito à formação. Eu fui mais tempo internamente na congregação, ajudava apenas pastoralmente como vigário paroquial das paróquias onde eu estava ali na formação. Aí, em Vitória da Conquista, eu tive a alegria de poder morar 3 períodos distintos, 3 anos na formação inicial, depois eu morei mais 2 períodos já como religioso padre, né? 2005 a 2008, né? Eu fiquei aí um primeiro período, né? Mas eu fui como padre antes, né? 95 a 2000. Depois eu voltei 2005 a 2008. Então, para mim foi uma alegria. Eu sou feliz de ter vivido aí em Vitória da Conquista. Eu aprendi muito com a igreja de Vitória da Conquista, desde a minha formação inicial, na época com Dom Celso, né, saudoso Dom Celso, que me ordenou padre, inclusive, e depois, os anos que eu vivi aí, né, com o Dom Geraldo Lírio Rocha, né, vivi o período maior, e de repente eu saí daí, já quando o Dom Luiz Pepeu estava chegando, né, pouco tempo depois eu fui transferido. Depois eu fui morar em Riachão do Jacuípe, depois fui para Sergipe, voltei para Salvador, e quando eu terminei meu serviço como provincial em 2017, fui para Riachão do Jacuípe de novo, e lá em abril daquele ano recebi esse convite para vir ser bispo aqui na prelazia de Itacoatiara, no Amazonas, que foi assim um desafio para mim muito grande, porque eu não conhecia aqui a Amazônia, né? Nunca tinha estado aqui, muito menos conhecia a prelazia de Itacoatiara. Mas o Dom Otorino, o bispo de Serrinha, que foi quem fez o primeiro contato comigo, quando eu dizia isso, me estimulou, me motivou. Depois, o geral da congregação, o padre Antônio Rafael, e o provincial da época, que é o atual provincial, o padre José Carlos, também disseram aceite, porque é um serviço vocacionista. E, de fato, eu vim para cá como vocacionista, né, como terceiro campo de ação nosso dos vocacionistas, que é o campo da missão. Estamos aqui, eu fui nomeado tem 3 anos, em abril de 17, mas eu só cheguei aqui em julho de 17, então vou fazer 3 anos do meu serviço aqui na prelazia. E aqui estou, nessa Amazônia, nessa querida Amazônia, né, como o Papa chama na exortação apostólica pós-sinodal. Maravilha.
Só um minutinho, Padre Irineu, só para uma primeira colocação sobre aquilo que é o geral do sínodo. Houve um caminho a ser percorrido. O sínodo, ele foi convocado pelo Papa, mas antes de acontecer já haviam se realizando experiências ou reflexões, momentos, encontros, e houve um longo processo de preparação até chegarmos a este texto que é a exortação do Papa, Querida Amazônia. 4 capítulos, é verdade. Um sonho social, um sonho cultural, um sonho ecológico e um sonho eclesial. Sonhos do Exato. Papa Francisco para a Igreja, sonho dos bispos, sonho do povo de Deus. É um processo a ser percorrido. Então, o senhor poderia situar a cada um de nós que aqui estamos neste processo de reflexão o que realmente significou este sínodo, o que ele representa e como se deu todo esse processo do sínodo. Exato, né? O sínodo, como você muito bem disse agora, na abertura, você falava que o sínodo é uma atividade da Igreja que nasceu do Concílio Vaticano II para cá, foi instituído pelo Papa Paulo VI, a pedido do concílio, e que foi sendo feito vários sínodos, uns ordinários, outros extraordinários, né? E alguns por área específica, tipo aqueles que foram feitos pelos continentes, né? E também por vocações. Nós tivemos um sínodo para cada uma das 4 grandes vocações, né, da Igreja. E esse foi convocado, também era considerado um sínodo extraordinário para tratar de uma região do mundo. Foi o primeiro sínodo em que um Papa convoca para falar de uma região do mundo, que é o caso aqui, a chamada Pan-Amazônia, que não é só a Amazônia brasileira, mas há demais, com a gente aqui, são 9 países que compõem a chamada Pan-Amazônia. E você também dizia agora mais recente que teve todo um caminho anterior, e isso é verdade, né? Começaram, assim, aqui na Amazônia, desde 1972, já vinha acontecendo encontro dos bispos da Amazônia brasileira. Eles vinham se encontrando, vinham refletindo sobre a realidade da missão aqui na Amazônia, e vinha amadurecendo, né, nessas reuniões dos bispos da Amazônia brasileira, um desejo, né, de pedir ao Papa, né, um sínodo para falar daqui da realidade da Amazônia. Aí veio o Papa Francisco em 2013, quando foi em 2016, teve um encontro desses em Belém do Pará, né, dos bispos da Amazônia brasileira. Eles fizeram uma carta ali naquele encontro para o Papa Francisco, falando que era importante que houvesse um sínodo falando de nós aqui da Amazônia. Isso ficou, assim, como apenas uma solicitação. Mas o Papa acolheu, e acolheu muito bem, e foi amadurecendo a ideia. Eu ainda estava, como provincial da congregação, ali até 2017, eu fui a Madeiros, Tocantins, onde a congregação tinha uma comunidade na época, e fui com meus irmãos daquela comunidade a Palmas, a capital, e onde a Arquidiocese de Palmas, para uma reunião com Dom Cláudio Umes. Era um encontro do clero local com Dom Cláudio Umes. E ali Dom Cláudio Umes, naquele dia, disse, olha, existe aí uma possibilidade do Papa convocar um sínodo sobre a Amazônia. O Papa está com muita vontade de convocar um sínodo sobre a Amazônia. E, de fato, em outubro de 2017, portanto, um ano depois da carta dos bispos aqui da Amazônia, né, ele, no Ângelo, daqueles que ele faz aos domingos, comunicou que estava convocando um sínodo para a Amazônia. Então, a convocação foi ali. Depois, no ano de 2018, foi preparado o primeiro documento, o verdinho, né, o documento de preparação, e a ideia era que esse documento circulasse
em toda a igreja, mas de modo especial aqui na Amazônia, vinha com umas perguntas para as comunidades participarem, responderem, sugerirem, e acompanhado pela REPAM, que é a Rede Eclesial Pan-Amazônica, e foram ouvidos em torno de 80 mil pessoas, né, durante esse estudo do documento preparatório. O sínodo girava sempre em torno, né, para uma nova, né, uma nova ecologia, para né, um novo jeito de ser igreja, né, girando sempre em torno disso. E muitas propostas vieram da base, vieram lá das comunidades, dos povos indígenas, dos ribeirinhos, né, dos quilombolas, das comunidades pequenas e também, é claro, do povo que mora nas grandes cidades ou nas médias cidades. Então, essa escuta durou praticamente um ano, né, que ficou se trabalhando isso. Um ano não, 6 meses, na verdade, foi de junho de 2018 até dezembro. Em janeiro de 2019, aí nasceu já o resumo de toda essa escuta que foi feita, que se mandou lá para a Secretaria do Sínodo, e dessa síntese de todos os países da Amazônia, saiu o outro documento, o instrumento de trabalho, né? Que foi o documento ali preparatório, o último documento, que saiu em julho de 19, né? E foi esse documento que foi o ponto de partida de toda a discussão que aconteceu em outubro de 2019, quando o sínodo foi realizado, do dia 5, né, de outubro até o dia 26. Então, esse foi um pouquinho o caminho que antecedeu ao sínodo, né? Aí o Papa convocou os bispos da Amazônia para participar da Pan-Amazônia, todos foram convocados, convocou pessoas de outros continentes para acompanhar o sínodo, tinha lá uma presença de aproximadamente uns 12 convidados assim de outros continentes, e convidou pessoas de outras igrejas. Nós tínhamos 6 representantes, né, de outras confissões cristãs que estavam lá. E também, além dos bispos, né, o Papa chamou indígenas, eram 23 indígenas, chamou padres que trabalham aqui na Amazônia, religiosos e religiosas que trabalham ou trabalharam aqui na Amazônia. Foi uma experiência muito rica. Éramos 184 chamados padres sinodais, e 98 convidados, né, que o Papa incluiu para estar lá participando, né, dos debates, participando de todas as atividades do sínodo. Então, esse foi um pouquinho o antes do sínodo. Muito bem. Padre Irineu. Dom Nilton, nós sabemos que o Papa Francisco, nosso tempo atual, é um grande homem de Deus, um grande profeta. E fala um pouquinho para nós a sua experiência nesse sínodo, junto com o Papa Francisco, porque ele tem uma grande espiritualidade, porque dá para ver, tanto o que ele fala é o que vive, e o que ele vive é o que ele prega. Então, a sua experiência um pouquinho com o Papa Francisco, dentro desse conjunto do sínodo lá em Roma. Então, agora, antes de Dom Nilton falar da resposta e colocar essa experiência, vamos trazer aqui algumas saudações. Priscila diz que é uma grande alegria poder participar deste momento e tem a grata satisfação, a gratidão, porque foi batizada por Dom Nilton, ela e o seu irmão Tiago, que inclusive hoje é membro da Juventude Missionária, Priscila, que desenvolve um trabalho bonito na paróquia de Guaraú. Aí, a Priscila, Tiago, né? Uhum. E, se eu não estiver enganado, é da comunidade da Nossa Senhora de Guadalupe, da UB6. Que pertencia à paróquia de Aparecida, e hoje é a paróquia de Guadalupe. Nossa Senhora Aparecida. Elinho lembra que Vitória da Conquista teve alguma participação
embora não tenha entrado no processo direto, como as igrejas da Amazônia, mas Aurélio Fred, o jovem que é membro da PJ, atuou, foi quem criou essa logomarca que nós estamos usando aqui nas camisetas. Foi ele o artista responsável. E Elinho faz essa recordação. Um abraço. É verdade, sim. João Alberto, que atua nos movimentos sociais, Danilo Reis, Sueli Souza, que é aqui da Catedral, da SEBS, Marco Luciano da Caritas, fala de um sonho de comunidades cristãs capaz de devotar e encarnar de tal modo a Amazônia que dê à Amazônia um rosto próprio. E aqui outras pessoas se manifestando, Joselene de Blumenau, da SEBS, acompanha também esse diálogo, e tantas outras pessoas. Hoje vai ser um pouco difícil ficar lendo todas as saudações, são muitas as manifestações de alegria, afeto a Dom Ionilton, ao Padre Irineu. Então vamos ao que interessa, ao que o Padre Irineu acabou de falar. Como foi essa experiência do contato com o Papa Francisco, naquilo que o Padre Irineu lembrava, na riqueza da espiritualidade, da presença profética e de pastor. Como foi esses dias convivendo com o Papa? Pois é uma das alegrias das minhas grandes alegrias foi poder participar do sínodo primeiro, né, representando a Igreja da Amazônia, representando aqui a prelazia de Itacoatiara, de ser porta-voz, né, dessa escuta do povo aqui, tanto aqui da nossa prelazia, quanto do povo do Regional Norte 1, da CNBB, que a gente faz parte aqui, e também da Amazônia brasileira, porque nós fomos fazendo também 2 encontros, né, antes do sínodo, com todos os bispos da Amazônia, inclusive o último foi em agosto de 2019, ali, pouco mais de um mês antes do sínodo. E para minha alegria, como dizia aquele personagem que fazia uma música que cantava, né, para minha alegria, eu fui colocado como hóspede na Casa Santa Marta, onde o Papa mora. E tive esses 20 e poucos dias a felicidade de poder me encontrar com ele, o Papa Francisco, várias vezes, pelos corredores da casa e no refeitório, né? Ele ia fazer suas refeições, montar o seu prato no meio, onde todo mundo fazia, não tinha uma comida especial para ele, né? E é uma pessoa fantástica, como tem demonstrado ser, humana, atenciosa, carinhosa, e de uma simplicidade que nos, nos enobrece, nos provoca também, porque a gente tem que aprender essas coisas dele, né? E ele ficava ali, ele saía da Casa Santa Marta e ia para o local, o Salão Paulo VI, onde o sínodo aconteceu, do lado ali da Igreja do Vaticano mesmo, da Igreja de São Pedro, e ele ia a pé, era mais ou menos aí 1 quilômetro, né? E ele ia e vinha a pé. No espaço do sínodo, ele era quem abria o sínodo, fazia a oração de abertura e a oração de encerramento, mas o resto do tempo era escutando mesmo, como é a proposta do sínodo. E depois que falaram todas as pessoas que estavam como, né, ali presentes, foram 223 pessoas que falavam durante 4 minutos, a gente só tinha 4 minutos para falar, e o Papa escutou todas essas 223 pessoas, sem interferir, sem dar opinião, sem dizer que estava certo, sem dizer que estava errado, só escutou. Quando todos falaram, ele disse assim: eu também quero a palavra, mas não como Papa, eu quero a palavra como padre sinodal que sou também. E aí falou também por 4 minutos, como todos nós falamos. Assim, uma presença... Ele ia para o cafezinho, como a gente chama aqui no Brasil, né? Nos intervalos, ia para a fila para tomar seu cafezinho, no meio de todo mundo, tirava foto com todo mundo. Os povos indígenas são apaixonados pelo Papa Francisco. Olha,
ele era quase que idolatrado, vamos dizer assim, pelos povos indígenas que o procuravam, que tiravam fotos. O Papa fez um encontro somente com os indígenas que estavam no Sínodo, né? Um evento à parte, assim, né? Uma sala onde só estavam presentes os povos indígenas e algum ou outro que estava ali para fazer uma tradução, né, da língua que talvez o Papa não pudesse expressar em espanhol ou em italiano, né? Mas foi eu acho, uma das coisas mais bonitas foi realmente um exemplo, né, do Papa Francisco, capacidade de escuta, discernimento, atenção. Ele anotava o que chamava a sua atenção, a gente percebia isso, ouvia a gente com interesse, né? Ele só faltou 2 dias, né? Assim, aliás, né, 3, às quartas-feiras, né? Que tem aquela catequese que o Papa faz ali na frente da Igreja do Vaticano toda quarta-feira. Então, ele já, nessas quartas, na parte da manhã, ele não ia, só ia na parte da tarde. Fora disso, ele foi uma presença constante, né, do início ao fim, e ajudou muito na sua mensagem inicial, quando ele falava da importância, né, do Sínodo para a Amazônia, e ajudou muito na fala final, né, na última fala, encerrando, depois de aprovado o documento final, ele também dizia que agora é que o Sínodo estava para começar, não é que estava terminando. Né? Nós estávamos voltando para as nossas igrejas locais e agora é que nós deveríamos aplicar o Sínodo através do documento final. Ele chegou, Padre Irineu e Diácono Luciano, a dizer, e quem nos acompanha aí na live, ele chegou a dizer que ele pensou até de não escrever uma exortação apostólica. Ele queria que o documento final, né, esse aqui, né, o documento final, pudesse ser o documento do Sínodo. Mas como tem um regulamento, e ele não pôde alterar ainda esse regulamento para os sínodos, ele teve que fazer a exortação pós-sinodal, querida Amazônia. Então, eu quero dizer que foi uma bela experiência ficar acompanhando o Papa Francisco. Para mim, serviu muito para eu aprender mais ainda a ser bispo aqui na prelasia de Itacoatiara. Dom Eunilton, que bonito, né? Perceber o que de fato significa o sínodo na sua prática, na sua construção e desenvolvimento. Escuta atenta, escuta atenciosa, cuidado, acolhida, caminhar junto. Né? O Papa faz, de fato, valer o que a palavra sínodo significa. Significa, que o Papa tem um carinho especial, um olhar especial para os povos indígenas, e os povos indígenas também para com o Papa. Hoje nós vimos a notícia de que, diante da gravidade da pandemia aí em Manaus, especialmente na Amazônia, o Papa ligou pessoalmente para o arcebispo de Manaus, o Dom Leonardo, manifestando a sua preocupação. Como é que está esse momento? Abrindo esse parêntese, neste momento da pandemia, uma vez que o primeiro capítulo do Sínodo, da exortação do Papa, ele se refere ao sonho social. Ele tem um sonho social para a Amazônia. Que sonho é este, Dom Eunilton? E, contextualizando este sonho social do Papa, como é que os senhores, os bispos, a igreja local, o povo de Deus, está vivendo e acompanhando esse momento grave da pandemia, especialmente vendo que em Manaus a situação é bastante grave? Sim, sim. É verdade, né? Nós já estamos vivendo uma grande crise na saúde do Estado. De fato, o número de casos tem crescido a cada dia, e, infelizmente, o número de mortes também, e 75% tem sido na capital, né, em Manaus. E no interior, o restante, né, desses casos e dessas mortes
mas esse gráfico tem se alterado, e inclusive a gente está dizendo isso com preocupação, porque no início era quase 90% na capital e 10% no interior. Hoje, na apresentação da situação, o Estado já nos trouxe a informação, né, na página da Secretaria de Saúde, que é 75% na capital e 25% já no interior. Significa que, infelizmente, o coronavírus está se expandindo aqui no interior e alcançando aí, infelizmente, os povos indígenas, especialmente aqueles povos indígenas e forçados pela situação, né, foram se aproximando das cidades, né, ou até mesmo que moram nas cidades, especialmente lá em Manaus, né, nesse caso. Então, já tem informações do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, que estão vários já as aldeias, onde já tem indígenas, né, atingidos pelo coronavírus, e que se fala até, embora não apareça nos dados do Estado, e dessas mortes que o Estado está revelando, alguns já são de indígenas que morreram, inclusive de uma criança indígena que foi noticiada, inclusive, pelo Brasil todo. Então, é, de fato, uma grande preocupação que a gente vive nesse momento, e o Papa realmente ligou para Dom Leonardo no sábado passado, foi publicado hoje essa informação, ontem, né, no caso, sábado passado foi ontem, né? Ontem, e ele estava querendo saber como é que estava a Amazônia, dizendo que está muito preocupado com a gente, está acompanhando a gente de perto, está rezando aqui por nós na Amazônia e se demonstrando solidário conosco, né? E eu acredito que, com certeza, ele que viveu o sínodo há pouco tempo, escreveu a querida Amazônia, publicada no dia 12 de fevereiro, né, o dia da morte da irmã Dorothy, aqui em Anapu, no Pará, ele com certeza tem no coração ainda muito vivo tudo aquilo que ele ouviu e viu, né, durante o sínodo. E eu posso imaginar a sua sintonia, né, conosco aqui, com essas informações que rodam o mundo inteiro, né, desse crescimento assim muito grande aqui do coronavírus e da nossa rede, né, de atendimento, né, ser muito pequeno para as grandes necessidades. Se fala de um colapso na rede, né, em breve, da saúde, e talvez, infelizmente, a gente vai ter algumas vítimas por falta de atendimento. Mas eu queria aproveitar, Diácono Luciano e Padre Irineu, falando dessa realidade do coronavírus, dizer que a maioria, né, das pessoas que estão internadas hoje estão em hospitais públicos, né, garantidos pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, né? É uma proporção de 80% nos hospitais públicos e 20% nos hospitais privados, né? Eu tenho aproveitado isso para dizer aqui para o povo da minha atuação pastoral, para Pelazita e Itacoatiara, e também quando eu falo nas redes sociais, quando eu sou convidado a dizer alguma coisa, como hoje aqui aí no para o Conselho de Leigos da Arquidiocese de Vitória da Conquista, que a questão é que em 2016, vocês se lembram, o então presidente Temer mandou uma lei para o Congresso e foi aprovada em dezembro de 2016, congelando por 20 anos, né, todos os recursos das áreas sociais, inclusive a saúde. E, de lá para cá, o investimento na saúde pública foi diminuindo, de 16, 17, 18, 19. Então, a culpa da falta de espaço, de hospitais, de UTIs, de ventiladores para as pessoas afetadas pelo coronavírus, é essa aí. É essa situação gerada em 2016, quando se suspendeu o investimento nas áreas sociais e ainda foi se cortando verbas. Em vez de melhorar, piorou. Então, está aí o quadro. Numa emergência dessa, não tem como não entrar realmente, como está dizendo,
um dizendo, em colapso o Sistema Único de Saúde. E depois eu escutei o Maicá, que é da CPT Manaus, ele dizia nas redes sociais esses dias, eu acho que ele está apenas acompanhando, ele não vai se importar de eu dizer aqui, com a renúncia do Sérgio Moro na sexta-feira, ele dizia, aí apareceu muita gente, diz, Sérgio Moro, já deixou, já não sei o quê, teve coragem, saiu. E ele fez uma reflexão bem pequenininha e dizia, para nós aqui no Norte, nós aqui na Amazônia, o Sérgio Moro tem também uma parte de culpa nessa situação que nós estamos vivendo aqui. Por quê? Diz ele. O Sérgio Moro demorou a autorizar a suspensão dos voos internacionais para o aeroporto de Manaus. Ele afirmava uma coisa que eu ainda não sabia, de que muitos rios aqui da Amazônia, rios chamados rios federais, que é o governo federal que acompanha, que fiscaliza, que autoriza ou proíbe. E ele estava dizendo que também a circulação de embarcações nesses rios federais demorou muito, o que fez com que, então, o coronavírus se espalhasse para fora da capital com muito mais rapidez, como está chegando agora no interior. Então, para dizer a vocês... Houve uma falha, o Dom Ionilton retorna à sala. É importante que a gente vá percebendo, né, que há uma reflexão que nos aponta um olhar atento da igreja. Voltou? Está nos ouvindo, Dom Ionilton? Ei. A internet está falhando, não é? Alô, Luciano? Pronto. A nossa internet aqui, ela tem realmente umas falhas, de vez em quando pode cair, não é um sistema ainda de qualidade, né? Mas só para concluir o pensamento, é isso que a realidade eu acho que a gente precisa estar discutindo, primeiro, para valorizar o SUS, o Sistema Único de Saúde. O próprio Mandetta, que, né, fez essa, né, trabalho aí e foi retirado pelo presidente, e agora, como ministro, percebeu o valor, mas ele não... Me dizia ali, que deve estar nos acompanhando também há pouco tempo, né, que quando ele era deputado federal, há um tempo atrás, alguns anos atrás, ele era um grande opositor do Sistema Único de Saúde e defendia o fim do SUS. Mas ele, como ministro, e agora nessa crise, foi que ele percebeu a importância do SUS. Espero eu que ele tenha feito o que o Sínodo está pedindo, uma conversão, né, para essa realidade tão importante que é o Sistema Único de Saúde, que está na nossa Constituição Federal e que precisa ser defendido com unhas e dentes, como a gente diz aí no Nordeste, para garantir os recursos necessários. Eu sempre tenho dito, o problema não é o SUS, o problema é que o SUS ainda não recebe os recursos suficientes para funcionar como deve funcionar. Então, em vez de acabar o SUS, temos que fortalecê-lo, temos que aumentar as verbas para a saúde e acabar com esse tal desse congelamento, né? Espero que aí a Câmara, o Congresso, o Senado, né, agora a Assembleia Federal, né, a Câmara Federal, possa compreender isso e até nessa crise que estamos vivendo, já passar a caneta e acabar com esse congelamento para 20 anos dos recursos para as áreas sociais. Diácono Luciano, Dom Ionilton, você vê que em momentos como esse, Opa. Os que mais sofrem são os pobres, os pequenos, e se o sistema de saúde não tem essa abertura toda, não tem a verba necessária para acolher esses irmãos, é os que mais estão sofrendo. Eu quero perguntar ao senhor, e como é que está a assistência do Estado em relação aos índios, nas comunidades indígenas, em relação a esse momento que estamos vivendo agora, com o vírus?
Olha, aqui na região onde eu atuo, a Prelazia de Itacoatiara, eu até diria assim que, lamentavelmente, eu já não encontrei povos indígenas aqui, Meu né? Deus. A interpretação que eu faço é que quando chegaram os invasores, né, através do Rio Amazonas, subindo do Pará para cá, nós estamos aqui bem, diria, bem próximos, entre aspas, né, dentro da realidade nossa, mas nós somos a Prelazia de Itacoatiara, depois a Diocese de Parintins, e aí já chega o estado do Pará, né? Então, eu acredito que esse pessoal, quando foi entrando aqui na região amazônica, pelo Rio Amazonas, eles foram ocupando as terras que encontraram logo, e aqui, talvez, pelo que eu já pude ler, foi onde eles também fizeram isso, né? E aí os nossos povos originários que viviam aqui foram subindo, saindo, fugindo, ou para não morrerem, ou fugindo do trabalho escravo, e foram ocupando Sei. mais a cima, na divisa com os ali que faz fronteira com o Brasil. Mas aqui eu tenho tentado acompanhar através do grupo dos bispos e também as notícias que circulam. O grande perigo para os povos isolados sejam conosco, com a cultura branca, né, com a cultura da cidade, e são mais de 100 povos indígenas isolados. Agora é não deixar que realmente nós, os brancos, a cultura nossa, chegue lá, porque eles estão preservados, né? Os povos isolados estão preservados desse perigo, porque não tem contato com a gente. Mas o federal já andou anunciando que pretende fazer isso. E aí gerou toda uma preocupação aqui na Amazônia com relação a essa possível, né, presença de agentes do governo nas áreas onde estão chamados povos isolados. Os outros povos que vivem mais próximos já das cidades, é esses que estão sendo mais afetados pelo coronavírus, porque acontece um contato muito próximo, né, entre os povos indígenas e os outros povos que estão na cidade. Então, aí a assistência é igual para todo mundo, né? Aí tem que fazer todo aquele processo, não tem um tratamento específico para os povos indígenas, né? É um tratamento que entra no número dos que já são afetados, atingidos, né? Essa tem sido a preocupação também do CIMI, indigenista missionário, da CPT, né, da Comissão Pastoral da Terra. Inclusive, a CPT e o CIMI fizeram uma nota, né, com mais outras entidades, a Caritas Nacional, né, o Conselho Pastoral dos Pescadores, manifestaram numa nota essa preocupação de que os povos aqui da Amazônia, os que vivem mais afastados das cidades, né, eles estão sendo, de alguma maneira, afetados com os projetos de lei que estão também em debate no Congresso Nacional nesse período, né? E isso tem causado grande preocupação. Por exemplo, tem uma medida provisória, né, que está agora na fase final de votação, se aceita ou não pelo Congresso. Essa medida provisória é editada em dezembro de 2019 pelo governo federal, que facilitar a ocupação de terras na Amazônia, porque isso tem gerado uma grande preocupação, porque vai facilitar ainda mais o desmatamento, né, a derrubada da floresta, vai facilitar a sujeira, né, dos nossos rios com o mercúrio das mineradoras, né, e vai fazer com que muitos desses povos originários e tradicionais, né, os indígenas, os ribeirinhos e os quilombolas, saiam das terras, serão expulsos dela, se essa medida provisória se transformar em lei. Está sendo uma grande preocupação. E o governo federal, agora em fevereiro, né, mandou também outro projeto de lei para o Congresso,
pedindo, alterando, né, o existente antes, e regulava diria, a tomada das terras dos povos indígenas, a ocupação dessas terras. E ele quer, nesta lei, afrouxar essa regulamentação, facilitar, né, que povos diferentes dos povos indígenas, o agronegócio, as mineradoras, as madeireiras, possam ir se aproximando dessas áreas dos povos indígenas, amparados por essa lei que está também em debate no Congresso, que foi enviada agora no mês de fevereiro. Então, essa nota, chamada Nota das Pastorais do Campo, é assinada essa semana, manifesta essa preocupação, faz um grito, né? Porque Padre Irineu e Diácono Luciano, o desmatamento aqui da Amazônia, nesse período do coronavírus, não parou. Pelo contrário, cresceu. Como os agentes da Comissão Pastoral da Terra, os agentes do CIMI, né, do Conselho Indigenista, por causa do isolamento social, não estão indo até as comunidades, até as aldeias, esse pessoal que quer ocupar essas terras, ocupar não, invadir as terras, né, que quer tomar a terra do pequeno agricultor e do povo indígena, eles não pararam, não estão fazendo isolamento social, não. Estão continuando, estão avançando, né? E fazendo, inclusive, com dados que está circulando aí nas redes sociais, dados oficiais, um aumento de quase 30% entre março de 2019 e março de 2020. É muito preocupante. Então, essa é a nossa preocupação também, aqui como igreja presente na Amazônia, e, de alguma maneira, mesmo a gente não tendo aqui os povos indígenas, mas nós temos os ribeirinhos, aqueles que vivem da pesca artesanal. E a gente está tentando fazer o que a gente pode. Nós estamos recuperando aqui a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, que já tem 1 ano e pouco de funcionamento, e nós não estamos ainda com uma equipe do CIMI, estamos aí buscando chegar lá, mas temos acompanhado, e essa também tem sido a nossa preocupação, porque é a preocupação do Papa, né? Vocês acho que lembram de um vídeo que circulou na convocação do sínodo. Ele dizia que é para a Amazônia, mas de modo especial para os povos indígenas, que são os mais ameaçados. Isso é uma verdade que o Papa falou, e durante o sínodo da Amazônia ficou isso muito claro. Na fala dos povos indígenas, eles fizeram um grito muito forte, um apelo quase que diria dramático a quem estava ali no sínodo, para nós, igreja, ficarmos do lado deles, para que a gente pudesse proteger esses povos. Então, esse momento é, de fato, assim, também poderia dizer angustiante, porque a gente tem que incentivar o isolamento social, que é necessário nesse momento, e enquanto isso, muitas vezes, os nossos povos indígenas, os ribeirinhos, nós estamos tentando acompanhar pelas paróquias, pelas comunidades, através das redes sociais, para ver a situação quando se agrava, a gente tomar uma providência, se for necessário. O que tem aqui sobre o coronavírus ainda, afetado muito aqui a nós, é a questão do trabalho informal, né? Havia um número já muito grande de desempregados, no Brasil inteiro estava crescendo, né? Desde 2016 para cá, esse número de desempregados tem crescido assustadoramente, chegando aí, parece que a quase 15%, e com a crise, a necessidade do isolamento social, quem vivia fazendo um trabalho informal, né? Esse ficou sem poder ter a sua fonte de renda. E é aí que entra a campanha da CNBB com a Caritas Nacional, É Tempo de Cuidar, né, que está sendo lançou no dia domingo de Páscoa, né, 12 de abril. Sim. Aqui a gente já tinha feito uma campanha de solidariedade com os empobrecidos, que é para arrecadar alimento, material de limpeza, de higiene pessoal, e tentar socorrer o mais que a gente pode essas pessoas que, porque não estão fazendo o seu trabalho informal, estão passando privação. A gente defende o ficar em casa, o isolamento social,
e por isso mesmo a gente procura socorrer esse grupo de pessoas que tem dificuldades de se manter por causa de ter sido retirado a sua fonte de vida, né? Retirado no sentido de que não pode sair na rua. Então, Dom Ionilton, na sua fala muito rica e com informações graves em torno daquilo que são os direitos da saúde, as políticas públicas, foi bastante enfatizado a defesa do SUS como um ganho para a população brasileira e para o povo, para os pobres, especialmente a defesa do SUS como algo que é inevitável para todos nós em nossa missão. A igreja é convidada a manifestar este cuidado. Além disso, ficou latente, ficou muito forte e clara esta dimensão da opção preferencial pelos pobres, de uma igreja que se coloca ao lado dos que estão em situação de maior vulnerabilidade, de que estão fragilizados, ameaçados por uma cultura de morte, de exploração e de exclusão. Aqui voltamos um pouco às saudações. Pablo, lá de Osasco, manifesta a sua presença, participação aqui na nossa live. Nosso amigo Joabes, de Itarantim, e penso que a provocação que ele faz para que Dom Ionilton situasse um pouco a relação do sínodo, do processo de organização do sínodo, e a relação com o governo foi, de algum modo, já contemplada na fala de Dom Ionilton. Marise Filadelfo faz uma observação de que o Papa Francisco é como Dom Ionilton, um exemplo de humildade, exemplo que devemos seguir. Destaca esse aspecto fundamental, né, da nossa vida. Názara, que é de Fortaleza, recorda que o Papa Francisco é um exemplo a ser seguido por todos os cristãos. E outras saudações, Ana Maria recorda o exemplo de fé e testemunho a ser seguido do Papa e de todos nós na Igreja. Alberto, aí de Macarani, recorda a importância de um olhar atento para a realidade da Amazônia e dos povos indígenas. Foi importante a denúncia que Dom Ionilton fez da PEC da morte, e sim chamada, que cortou recursos, congelou por 20 anos os recursos da saúde e de outros campos da ação social. E aqui ficou latente que os pobres estão muito mais vulneráveis e estão em todas as periferias das grandes cidades e pequenas, estão em situação de maior vulnerabilidade, especialmente os povos indígenas. Vanúzia manda um grande abraço a Dom Ionilton, José Bonifácio também nos acompanha. O nosso irmão Marcos Moraes, de São Paulo, recorda que tanto o ex-ministro Sérgio Moro como o ex-ministro Mandetta foram também grandes responsáveis por este processo de desconstrução das políticas públicas do SUS, e gravemente hoje estamos colhendo essas consequências. Marcos Luciano, aqui do SCC, da Caritas, recorda que o povo de Deus deve ser um povo profético, deve fazer uma dura crítica a esse sistema que gera morte. O padre Ricardo Aguiar, estigmatino, que está em São Paulo, manda um grande abraço, agradece por este momento dessa live, manda um abraço ao padre Irineu, querido colega, a Dom José Ionilton, uma pessoa muito querida, pede que a gente transmita o abraço virtual dele para vocês. Valeu, irmão. Vamos adiante. Dom Ionilton, você está nos ouvindo? Consegue? Está nos escutando? Sim, estou acompanhando, estou escutando, sim. Agora, vamos lá. Eu gostaria que o senhor entrasse um pouco mais diretamente no texto do sínodo, naquilo que está na exortação, nos pontos que o Papa elencou.
Aliás, Nazara é de Jaguaquara, aqui da Diocese de Jequié. Márcio de Esquivel nos pede para Dom Ionilton apontar, então, a partir desse olhar do sínodo, os avanços da evangelização do povo amazônico, a partir daquilo que o sínodo nos aponta. É o que Vivalda também pede que Dom Ionilton fale um pouco da aplicação do sínodo. O Papa conclui, então, como o senhor havia dito, ele queria que o sínodo estivesse ali legitimado no documento final, mas seguindo os regulamentos que pede que o Papa faça um documento próprio, etc., o Papa, então, expressou ali 4 sonhos para a Amazônia. Um sonho social, um sonho cultural, um sonho ecológico e um sonho eclesial. Não tem como falar de tudo isso nessa live. A gente vai pensar, Dom Ionilton, um segundo momento para a gente continuar, porque há muitas informações e a sua fala, a sua presença, o seu testemunho é bastante eloquente e significativo, mas a gente gostaria que você pudesse tentar sintetizar estes sonhos neste olhar do Papa, neste olhar dos padres sinodais, neste olhar dos povos indígenas que lá estavam, do povo de Deus representado no sínodo, tanto pelos convidados como nos bispos ali presentes. Estes sonhos, como é que nós podemos vislumbrar a concretização deles na vida da Igreja do Brasil, na vida da Igreja Universal, na vida da Igreja da Amazônia, o sonho social, o sonho cultural, o sonho ecológico e o sonho eclesial? Muito bem. Então, esses 4 sonhos que o Papa Francisco coloca no número 7, né, aqui da exortação Querida Amazônia, é a introdução do que vai acontecer em todo o documento, nos capítulos, né? Ele vai dedicar um capítulo a cada um desses sonhos, né? E esses sonhos do Papa Francisco, a gente pode dizer que repete o que o documento final do sínodo também foi seguindo. Só que lá, o documento final fala de conversão, né? Deixa eu pegar aqui para ser fiel. Novos caminhos de conversão pastoral, novos caminhos de conversão social, novos caminhos de conversão cultural, novos caminhos de conversão sinodal. E o Papa usa a linguagem do sonho, né? E é bom, né? Sonhar faz bem, né? Dizia uma freira psicóloga no encontro aí de formação da CRB, ela dizia que se a gente não tiver um ideal à frente, ou seja, um sonho a alcançar, a gente perde o sentido da vida. Infelizmente, é esse que a crise, às vezes, vai afetar as pessoas humanas, né? Quando não tem mais perspectiva, não vê um sonho à frente para buscar, para correr atrás, aí para no tempo, para no espaço. E o Papa Francisco fez essa provocação para nós, sonhar. A gente deve sonhar. E o que então representa o primeiro sonho, né? Dom Ionilton. O sonho como... Oi. Falando do sonho, lá no sínodo, se cantou aquele refrão, eu quero ver acontecer, um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Olha, Padre Neu e Diácono Luciano, né? Uma das coisas, vou até aqui agora falar assim, eu dizia do belo testemunho do Papa Francisco, da belíssima experiência da escuta, né? No grande plenário foram aquelas 223 pessoas que falavam cada uma 4 minutos. Eu até quero dizer que na minha fala durante o sínodo, eu quis trazer um tema que estava no documento, instrumento de trabalho, no número 15, que foi sobre a criminalização e assassinato de lideranças sociais, comunidades e movimentos, que é uma realidade muito próxima a nós aqui na Amazônia, e também a CPT, do qual eu estou acompanhando também como vice-presidente da CPT Nacional. Então, eu falei nos meus 4 minutos sobre esse assunto. Mas essa parte, né, essa foi a parte bonita, a escuta,
E o Papa ainda fez uma provocação. Depois de 4 pessoas falarem, teria 4 minutos de silêncio para a gente rezar a partir do que os irmãos já tinham falado. Depois teve os trabalhos em grupos menores, que isso facilitou a gente conversar mais, debater mais. Agora, tinha ainda uma estrutura baseada, né, na concepção ainda, né, diria, da Cúria Romana, da própria Secretaria do Sínodo, que a oração, o canto, não foi como a gente sonhava, olha o sonho aí, né? Não foi como a gente sonhava que seria. Mas, de vez em quando, a um de nós ali quebrava esse ritmo já muito certinho de tudo e cantava uma música, das nossas músicas, né? Tudo está interligado, foi bastante cantado aqui na preparação para o sínodo. E teve quem cantou essa também, né? Sonho, né? Inspirado lá na fala de Dom Helder, né? De Dom Helder Câmara, né? E, de fato, eu acredito que o que ele colocou aqui é para isso, é para despertar em nós esse sonho, né, de uma igreja mais encarnada na realidade amazônica, com rosto amazônico, como ele pediu, inclusive, no próprio tema do sínodo, né? Era novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral, né, com um rosto amazônico. E o sonho é esse, está no segundo sonho, no sonho cultural, até antecipando assim. O que é o sonho cultural, né, que foi do sínodo? É a gente poder celebrar, evangelizar, fazer a missão acontecer a partir de dentro das culturas locais, né, da cultura dos povos que estão na Amazônia, respeitando essa cultura, valorizando essa cultura e não deixando que se perca a riqueza dessa cultura, que é a cultura dos povos que estão na Amazônia. Então, esse é o sonho cultural. Inclusive, teve uma proposta que o Papa lembra aqui na querida Amazônia, que é de se criar um rito amazônico, né? Um rito próprio para os povos católicos na Amazônia. Causou um zum, capoeira mata um, como diz a gente aí na Bahia, mas o rito, aí depois ficou provado que já existem 23 ritos diferentes da Igreja Católica. Então, criar mais um não seria problema, né? Então, o Papa não coloca isso na querida Amazônia diretamente, mas fala de que foi indicado a necessidade de se criar, por exemplo, o rito amazônico, valorizando aqui a cultura local para celebrar o sacramento, para fazer a catequese, para fazer todas as nossas atividades de missão evangelizadora. Voltando ao primeiro sonho, né, o sonho social. É um capítulo, viu, Diácono Luciano e Padre Irineu, é o capítulo mais profético da querida Amazônia. O Papa fala aqui na necessidade, né, de se fazer um clamor em defesa da terra e em defesa dos pobres. Ele diz aqui uma coisa que eu achei fantástica, quero aqui só lembrar para nós, no número 15 da querida Amazônia, no sonho social, é preciso indignar-se. Nós não podemos permitir que nos anestesiem a consciência social. E lá na frente, nessa mesma querida Amazônia, aliás, antes um pouquinho, no número 14, ele vai dizer o seguinte: as operações econômicas nacionais ou internacionais que danificam a Amazônia hão de ser chamados com o nome devido: injustiça e crime. Olha o que o Papa está aqui na querida Amazônia denunciando. É muito forte, é um capítulo que dá para as pastorais sociais, por exemplo, de todo o Brasil e do mundo inteiro trabalharem. Vale a pena a gente tomar esse texto aqui, que é pequenininho, o capítulo 1, mas é de uma profundidade muito grande, né, para a gente viver essa dimensão profética do nosso batismo, que hoje eu, inclusive, lembrei
aqui na celebração que eu fiz, as portas fechadas na catedral, para transmissão pelo Facebook da paróquia e uma rádio que transmite. E Pedro, no discurso dele hoje, na primeira leitura, ele apresenta os dois caminhos. Ele anuncia Jesus ressuscitado e depois diz, foram vocês que mataram Jesus. Então, a gente não pode esquecer, na evangelização, dessas duas dimensões da profecia, o anúncio e a denúncia. E o Papa faz isso belíssimamente aqui na querida Amazônia. Ele anuncia a beleza da Amazônia e faz um grito forte contra aquilo que danifica, olha a expressão do Papa, o que danifica a Amazônia não tem outro nome senão injustiça e crime. Então, esse é o capítulo social, que é uma chamada para nós, igreja da Amazônia, tomarmos a defesa, né, dos povos indígenas, dos povos tradicionais, os quilombolas e os ribeirinhos, e os pobres no modo geral. E na Laudato Si, que nós vamos completar 5 anos agora, o Papa diz que o grito da terra, a ecologia, né, e o grito dos pobres é um mesmo grito, não tem como separar. E aqui na Amazônia isso é muito mais forte ainda, não tem como a gente separar o grito da natureza, o grito da terra, do grito daqueles que são, infelizmente, tão ameaçados de perderem seus territórios ou de verem suas águas sendo sujadas pelo mergulho da mineração. Então, esse é o sonho social, né, muito bonito. E o sonho cultural, eu já fiz um comentário, que é essa questão da valorização da cultura aqui da nossa região. E o terceiro sonho, o ecológico, que está muito ligado a Laudato Si, né? E o Papa fala belíssimamente, né, de que a Amazônia a água aqui na Amazônia é rainha, né, no número 43, e é verdade. Quem vier aqui, Luciano me deu a alegria de vir aqui, né, passar aqui uns dias, e pôde perceber a beleza e a abundância aqui do Rio Amazonas, circulando aqui a cidade da Itatiara. E quando a gente vai para fora, vai para os outros municípios, vocês só encontram rios e lagos, aqueles que vêm depois desaguar no Rio Amazonas. De fato, o Papa acertou quando disse que na Amazônia a água é rainha. Depois ele faz um elogio belíssimo ao nosso Rio Amazonas. Ele diz, a água encanta no grande Amazonas. E aí faz toda uma discussão de que precisamos valorizar também a beleza e a riqueza do que está aqui. E depois ele vai aqui apontar caminhos. Ele diz que se faz necessário uma educação para hábitos ecológicos. Ele já tinha falado isso na Laudato Si. Ele dizia da necessidade da gente ter um processo educativo, inclusive catequético, né? A nossa catequese precisa ser ecológica, não só a nossa aqui da Amazônia, mas da igreja inteira, do mundo inteiro, do Brasil todo, porque esse documento também não é só para nós que estamos aqui na Amazônia. O Papa faz questão de escrever ao povo de Deus e a todas as pessoas de boa vontade. Está aqui na capa, né, da exortação. Então, a todo o povo de Deus. E o que diz aqui o terceiro capítulo da ecologia, do sonho ecológico, vale para nós em qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar do Brasil. Essa pandemia está nos fazendo grandes revelações. Cada dia aparece uma foto de como é que era uma praia antes e como é que está essa praia hoje, sem lixo, né? A água límpida, os pássaros voando, né? Então, ou a gente cuida da natureza ou a gente vai morrer junto com ela. Esse é o grande grito que faz o Papa no capítulo 3º, o sonho ecológico, e pede que se faça mesmo, né, um processo educativo, né, para que nós façamos as pessoas entenderem a importância do cuidado com a natureza. E no 4º capítulo, o mais longo, né, o capítulo, né, o sonho eclesial, é aí que ele vai tratar, então, mais das questões internas da igreja. Ele chega mesmo a dizer, no final do capítulo 3º, ele diz assim, agora eu vou me dirigir mais aos pastores e aos fiéis católicos. Antes é para todo o povo,
quem quisesse. Agora ele se dirige para nós. É aqui que ele, então, vai tratar das vocações, ele vai falar dos presbíteros, dos diáconos permanentes, da vida consagrada, dos leigos, né, do protagonismo necessário dos leigos. Estamos falando aí para o conselho, né, do laicato da diocese, né? Ele aponta essa necessidade de valorização, né, dos leigos naquilo que eles já são, naquilo que eles já fazem, e usa a expressão protagonismo dos leigos, que a gente já usava aqui há muito tempo, mas ele está colocando agora em um documento eclesial para toda a igreja. E vai tratar aqui de dois assuntos que foram polêmicos antes do sínodo, durante o sínodo e do pós-sínodo, e continua sendo polêmica, né? Que seria o fim do celibato obrigatório, né? Deixando aberta a possibilidade de ordenações de homens casados, né? Como presbíteros. Foi bastante discutido isso no sínodo, muitos bispos fizeram apelos quase que diria dramáticos para que o sínodo apontasse esse caminho, e o sínodo, no documento final, aponta a necessidade de se abrir essa possibilidade. O Papa, na exortação, ele não assume isso, a gente entende a pressão que ele recebe internamente na igreja, mas ele vai ser um processo que ele está dizendo que as igrejas locais têm que começar a fazer uma discussão. Outro tema que foi polêmica é o do diaconato feminino, né? O diaconato para as mulheres, e também o documento final sugere que se faça um estudo para que possa ter o diaconato das mulheres. O Papa aqui, na exortação Querida Amazônia, não aponta esse caminho, não fala do diaconato feminino, valoriza as mulheres, diz que elas são por demais importantes. Também foram muitas as falas. As mulheres que estavam no sínodo e que falaram, elas foram sempre mulheres defensoras, né, desse direito que as mulheres têm na igreja e na sociedade. Mas o Papa deu, uma outra versão, e até, com certeza, agora convocou, está com poucos dias já, uma nova comissão, né, formada por vários teólogos, etc., para estudar essa questão do diaconato feminino, né? E que está aqui, então, no documento final, toda essa história. A Eucaristia, Padre Irineu e Diácono Luciano, né? Por que nós aqui na Amazônia defendíamos o presbítero casado, vamos dizer assim? Sei. Porque nós vivemos aqui um drama muito grande. Aqui tem comunidade que fica um ano, uma celebração da Eucaristia por ano. E a gente sente uma dor no coração muito grande, porque Jesus disse, quando instituiu a Eucaristia, tomai e comer, tomai e beber. E nós, igreja, nós estamos conseguindo, né, fazer com que Jesus cumpra a palavra dele. Nós é que nós estamos conseguindo. As pessoas ficam... Olha, eu fui numa comunidade aqui, pode até parecer mentira, mas quando eu cheguei na comunidade de um outro município, o São Sebastião do Atumã, 6 horas de viagem de lancha depois do município de São Sebastião do Atumã, quando eu sentei na casa da senhora onde eu queria fazer ali uma refeição, ela não disse outra coisa assim, não. Bispo, que bom que o senhor está aqui, que o padre veio. Porque fazem 15 anos que não vem um padre aqui. Nossa. 15 anos. Ela disse, a última vez que um padre veio aqui foi quando minha sogra morreu. Depois não veio mais. 15 anos. Então, isso é uma facada no coração da gente, de um bispo, né? Saber que tem uma comunidade que está... E ainda sobrevive. Esse é que é o bonito. O pessoal ainda segura na fé. A capela foi derrubada. Ela disse que foi pegar a imagem, que é Santa Luzia, e guardou na casa dela. Ela mostrou ali a imagem da capela. Ela só sai daqui quando a gente quer construir a capela outra vez. Esse é o drama que não é só da prelazia de Itacoatiara, é o drama de praticamente, inclusive, dos bispos de outras regiões do mundo, né, fora do Brasil. Nós precisamos encontrar uma maneira de fazer com que a Eucaristia possa chegar, de fato, a cada pessoa. Olha, eu vou dizer,
eu vou dizer aqui uma coisa. Durante as discussões do Sínodo, quando a gente falava dessa questão da possibilidade do presbítero casado, etc., teve um cardeal que disse, mas se a gente fizer isso, vai ter padre de primeira categoria e padre de segunda categoria. E eu confesso que havia possibilidade da gente fazer umas intervenções no final de cada dia sobre os temas que se estudou. E eu disse naquele dia, olha, me desculpa aí o cardeal que falou, mas eu acho que o problema não é que teremos padres de primeira e segunda categoria, é que nós já temos católicos de primeira e de segunda categoria. Católico que pode comungar todo dia e católico que passa um ano para receber uma vez a Eucaristia. Isso é claríssimo uma divisão, católico de primeira e católico de segunda. Então, não é o problema ter um padre que é celibatário, que é de primeira categoria, e um padre casado que seria de segunda categoria. É o povo precisa e quer a Eucaristia. O Dom Erwin, que é aqui bispo emérito era prelasia agora da Diocese de Xingu, no Pará, ele escreveu um livrinho sobre a vida dele, quando ele deixou a função direta, ele passou a ser médico, onde ele faz uma defesa, é um dos que mais defende a necessidade dos padres casados, especialmente na Amazônia, por causa dessa realidade. E ele disse, às vezes a gente fica discutindo porque é que os evangélicos estão avançando aqui no norte, que é uma outra verdade. Aí ele disse, o padre só vai de quando em quando numa comunidade. E o pastor da igreja está lá todo dia, tem culto toda semana. E a igreja católica faz o que eles fazem, tem a celebração da palavra. Aí Dom Erwin diz, o católico vai na igreja, aí só tem a palavra. Vai um dia lá no culto evangélico e encontra a palavra. O pastor, às vezes, até celebra melhor do que aquela pessoa que celebra. Aí, palavra por palavra, eu vou para lá. E aí, nós estamos entrando numa crise de evangelização também. Eu acho que esse é um ponto que ainda vamos precisar conversar muito na igreja, viu, Luciano e Irineu? Que é um processo de conversão permanente, de realmente voltar às fontes. É urgente esse olhar para uma volta às fontes, e penso que o sínodo, o pontificado do Papa Francisco, tem apontado para este caminho de uma volta às fontes, e não a volta ao fundamento, não a volta a uma época, mas a volta às fontes genuinamente evangélicas, bíblicas, que apontam essa igreja toda habitada pelo Espírito, uma igreja verdadeiramente ministerial, povo de Deus. E aqui, nessa fala do senhor, fica claro e evidente a gravidade da falta do direito à Eucaristia a muitos membros do povo de Deus. Segundo estudos, me parece que no Brasil a média é essa, 80% das nossas comunidades, 70% a 80% das comunidades se reúnem aos domingos sem um presbítero, sem um padre, porque há uma norma que impede que esse ministério esteja mais presente na vida das comunidades. O concílio vai falar dessa compreensão de que não há a Eucaristia faz a igreja e a igreja faz a Eucaristia. Nós estamos acompanhando agora, nesse tempo de pandemia, a realidade do impedimento de que a comunidade, os fiéis, tenham acesso à Eucaristia, por uma questão de cuidado. Não é? Mas já surgem movimentos pedindo nos devolvam a Eucaristia, com uma falta de compreensão eclesial muito grande, como se a Eucaristia tivesse sido tirada da mão daqueles grupos que se acham detentores da Eucaristia e que foram aqueles, muitos, contrários, inclusive, que o sínodo avançasse nesse caminho de que cada comunidade tivesse direito à Eucaristia. E aí o senhor fala da gravidade, comunidades que ficam um ano ou mais de um ano sem Eucaristia. E ninguém se sente incomodado com isso.
Essa é a grande questão. E você dizia aí que as pessoas que vinham recebendo a Eucaristia todo dia, por causa do isolamento social, não estão recebendo, e tem gente fazendo abaixo-assinado virtual, pedindo para os bispos voltarem a abrir as igrejas, ter celebração dos sacramentos, etc., né? Esse pessoal que não ama a vida, que não respeita, né, as pessoas, que querem que as pessoas abram as portas das igrejas para matar as pessoas, não entendem que a Eucaristia é vida, né? Mas eu dizia que alguns que começaram também a me dizer, ô bispo, estamos com saudade da missa, estamos com saudade da Eucaristia. Eu disse, vocês estão sentindo na pele o que os irmãos aí do interior, das comunidades ribeirinhas e de estrada, que a gente chama aqui as comunidades rurais, né? Pelo chão de estrada, sentem a vida toda, que é ficar sem a Eucaristia. Vocês estão vendo agora como é ruim ficar sem a Eucaristia? Então, pensem nisso. Rezem para que a igreja, eu não estou nem dizendo assim, rezem para que a igreja encontre um caminho que possa garantir a Eucaristia para todo mundo, para nós e para todos os católicos. Então, acho que a pandemia do coronavírus, o fechamento das igrejas para celebrações, pode servir também para uma reflexão nesse sentido. Muitas vezes, quem está na cidade, aqui, estou falando da minha realidade, quando um padre tem que ir no interior, ou numa comunidade ribeirinha, que fica aqui a cidade sem uma missa, reclama, como é que pode, o padre foi para lá e agora ficou aqui sem missa, a missa todo dia, e aí um dia que fica sem missa, o padre ir no interior tem que reclamar. Aí eu estou dizendo, está vendo aí como é que tem que ser? A gente tem que abrir mão também de ter celebração da Eucaristia na cidade todo dia, para que o padre possa passar a semana toda na comunidade, nas comunidades. Eu tenho dito aos padres aqui, fechem a matriz durante uma semana e saiam para a zona rural. Cada dia você vai para uma comunidade, dorme ali, vai para outra, porque isso fica mais econômico, né? E também você alcança mais comunidades. Essa tem sido a minha orientação, que eu espero ainda conseguir introduzir no coração dos padres, para que eles também façam isso, e não fiquem com medo de deixar a Igreja Matriz uma celebração da palavra e ir celebrar a Eucaristia onde ninguém, né, onde tem muito tempo que alguém não pôde participar de uma celebração da Eucaristia. Então, acho que esse é o caminho que a gente tem que fazer. No quarto sonho do Papa Francisco, que nós estamos agora refletindo, ele fala um pouquinho sobre as comunidades de base. Fala um pouco também da formação, né? Eu vejo que tudo isso que nós estamos refletindo parte de uma formação que devemos investir cada dia mais com o nosso laicato. Aqui em Macarani, nós estamos com uma proposta interessante. Nós criamos, Dom Eunilton, uma escola de missiologia mística popular. Aquela dinâmica do padre Luiz Mosconi. E aí nós estamos começando um pouquinho essa proposta do Papa Francisco, com os documentos agora, Laudato Si, Alegria do Evangelho, partindo tudo do Vaticano II e tal. E aí nós criamos essa escola, para você ter uma ideia, aqui nós temos mais ou menos por mês, de 180 a 250 pessoas todo mês. O Diácono Sérgio já teve a oportunidade de estar aqui com a gente. Quer dizer, eu vejo que tudo isso passa pela formação. Só vamos ter leigos preparados, padres preparados, para assumir esses desafios do nosso tempo, se a gente investir na formação. Exemplo, como a gente entender uma Eucaristia alimento, uma Eucaristia que a mesa na igreja seja a extensão à mesa nossa, na casa do povo. Como entender a Eucaristia como ter emprego, uma educação, essa Eucaristia que partilha, né, lutar pelos direitos dos pequenos. E esses dias eu falava aqui para um colega nosso o quanto precisamos investir a formação dos nossos seminaristas, por exemplo. Como teremos padres missionários em futuro próximo, para que possam entender essa dinâmica missionária da igreja,
E aí o Papa fala muito isso, no quarto sonho, né? Essa questão da preocupação com os sacerdotes, como o Diácono Luciano falava, 75% de nossas comunidades eclesiais falta Eucaristia Dominical, que é dever, é direito da comunidade ter Eucaristia. E se não tomar cuidado, vamos criar entre nós padres, por exemplo, super padres, quer dizer, eu que mando, porque tudo está em mim. Então, assim, eu vejo que é um sonho que o Papa Francisco propõe para nós, e o senhor falava da questão da ordenação de homens casados, né? Para que possa levar a Eucaristia, celebrar a vida do povo com o povo. Então, assim, eu acho pertinente essa reflexão, Diácono Luciano e Dom Milton. Eu acho que precisamos continuar sonhando, como dizia Dom Helder. Sonho que se sonha só, Luciano, é apenas um sonho. Sonho que se sonha junto se torna... Que sonha junto, caminho de libertação. Muito bem. E outra coisa bonita que no documento, Luciano, o Papa Francisco trata Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem e libertador. Acho bonito isso do Papa Francisco. Um libertador que não passa pelas armas, pela violência, pela tomada de direitos. A libertação de Jesus é o quê? O amor, essa comunhão fraterna, chamar todos nós para a vivência fraterna de comunidade, essa valorização da comunhão, não da comunhão distante, da vida. Então, eu acho belíssimo, e quem não tem a oportunidade de ler, os irmãos que estão aí, que estão nos acompanhando, vale a pena aprofundar esse documento do Papa Francisco. Como eu dizia, é para todos. Né? Que coisa bonita. A nossa live, a nossa discussão, muito significativa. Eu não dei conta de ler todos os comentários, muita gente participando, manifestando também a sua reflexão. Tudo isso vai ficar, fica registrado, gravado no Face, nos compartilhamentos. Então, a gente vai chegando aqui a 1h30 de live. Vou fazer rapidinho, hein? Os especialistas recomendam 1 hora, mas é impossível encerrar um assunto tão rico. Mas é claro que nós vamos chegando, então, à finalização, para que a gente marque um outro encontro, Dom Nilton, um segundo momento, e digamos aí a segunda parte dessa nossa conversa, retomando outros elementos, outros aspectos, interagindo um pouco mais com os nossos irmãos que nos acompanham, nessa certeza de uma igreja viva, deste projeto do reino que está acontecendo. E este sínodo da Amazônia diz a todos nós, diz a toda a igreja, que é tempo de avançar no caminho, neste processo da conversão, né, permanente, conversão pessoal, conversão comunitária, mudança das estruturas, que a Aparecida já dizia, e é este sonho, né, que a Aparecida nos propõe sonhar todos, sonhar juntos com o projeto do reino de Deus manifestado pela igreja, naquilo que o Papa Francisco diz aqui, na querida Amazônia. Então, passamos a palavra a Dom Nilton para as suas considerações finais aqui, fechando um pouco essa reflexão, claro, sabendo que não vamos dar conta de esgotar a reflexão nesta live, vamos retornar num segundo momento, Dom Nilton, depois definimos a data com o senhor, para a gente voltar ao debate que foi muito frutuoso, rico. Todos estão manifestando aqui a alegria de ter lhe ouvido, de ter podido estar perto, embora geograficamente distantes, mas de estar tão próximos, ouvindo esse coração de um pastor, não é? Que fala ao povo de Deus, que fala a toda a igreja. Pois é, então eu que agradeço, Diácono Luciano e Padre Irineu, essa oportunidade de poder voltar a falar com o povo de Vitória da Conquista, da nossa arquidiocese, né, aí, onde eu também convivi por alguns anos, seja na minha formação inicial, seja depois já como religioso padre, e eu vivi grandes e bonitas experiências aí, que hoje me ajudam a ser o bispo aqui na Prelazia de Itacoatiara, né?
Então, eu agradeço a vocês por me dar essa oportunidade de poder estar falando para tanta gente que já faz um tempinho que eu não vou, e tem até algumas pessoas me mandando recado. Quando é que vem a Vitória da Conquista? Deixa, né, qualquer hora. E agora, com a pandemia, temos que esperar. Mas eu queria, Luciano e Padre Irineu, concluir, já que também é ligado aí ao conceito do laicato, né, que está promovendo essas lives, e parabéns a vocês que estão fazendo isso, e nesse tempo de isolamento, acho que isso ajuda muito. Diz assim no número 94 da querida Amazônia: uma igreja de rostos amazônicos requer a presença estável de responsáveis leigos, maduros e dotados de autoridade, né? Dotados de autoridade. Depois vai continuando a reflexão e diz: isso requer na igreja capacidade para abrir estradas à audácia do Espírito, né? Abrir estradas à audácia do Espírito e confiar concretamente, permitir o desenvolvimento de uma cultura eclesial própria. Olha agora a frase: marcadamente laical. O Papa está propondo criar uma cultura eclesial marcadamente laical. E aí vem o que eu já tinha me referido antes: os desafios da Amazônia exigem da igreja um esforço especial para conseguir uma presença capilar, que só é possível, veja só, com um incisivo protagonismo dos leigos. Então, o documento Querida Amazônia valoriza muito vocês, os leigos e leigas, e nós, junto com vocês também, valorizamos essa importante missão que vocês têm. Eu estou como bispo referencial do laicato aqui no Regional Norte 1, embora essas distâncias que nós temos aqui às vezes dificultam muito, mas eu tenho tentado acompanhar também pelas redes sociais o nosso laicato, inclusive devem estar alguns acompanhando, que eu mandei lá no grupo do WhatsApp do laicato aqui, e do laicato aqui da Prelazia também, eu acho que eles devem estar acompanhando, essa é a importância do protagonismo dos leigos, né? E o que disse Padre Irineu, a valorização das comunidades de base, né? O Papa fala aqui no número 96, as comunidades de base sempre, né, que desenvolveram um trabalho na defesa dos direitos sociais e o anúncio missionário foram verdadeiras experiências de sinodalidade. Então, está bem explícito aqui a importância das comunidades e termina aqui esse artigo falando da importância dos discípulos missionários do Senhor. O Padre Irineu é ligado aí à infância missionária, né? Eu acho que isso está muito forte e presente aqui, né? Então, para concluir, além de agradecer quem nos acompanhou, né, dizer quem eu ainda vou ver ainda os comentários que vocês fizeram depois, que agora não dava para acompanhar, mas agradecer quem estava aí sintonizado não, né, interligado, conectado, né, nessa live, e dizer só uma coisa que eu não falei, e eu acho que eu queria concluir talvez dizendo essa última coisa: o cuidado que a gente precisa ter, gente, com os chamados fake news, as notícias falsas. Eu estou fazendo aqui um verdadeiro embate com essas malditas notícias falsas. Eu tive que fazer, para vocês, uma nota da Prelazia, dando regras para que as pessoas publicassem nos grupos de igreja, de pastoral, de paróquia, de comunidades, somente ligado ao coronavírus, né? Somente aquilo que fosse indicado pela Organização Mundial da Saúde, pelas secretarias de saúde e pela própria igreja, pelo Papa, pela CNBB, porque o pessoal tinha postando, recebia qualquer coisa contra o isolamento social, qualquer coisa de invenção de um remédio que está curando assim, como se fosse uma varinha mágica, e postava nos grupos de igreja. E eu comecei a dizer, gente, não pode ser assim, gente, não pode ser assim. E aí não tive outro caminho que senão emitir uma nota determinando que em grupos de igreja nós não vamos colocar nada que não seja fundamentado, na verdade. Eu acho que isso vale para todos nós, para toda a igreja.
Nós temos uma fábrica de fake news. Aliás, está tendo uma CPI, né, lá no Congresso, né, de fake news na eleição de 2018, né? Inclusive a crise aí, né, com o Ministério da Justiça, há quem diga que tem alguma ligação com essa questão da CPI dos fake news. Então, eu peço aos católicos e católicas, os que estão nos acompanhando de qualquer lugar, tomem cuidado quando vocês recebem uma notícia, vejam a fonte, procura conversar com outras pessoas, ouça seu pároco aí na paróquia que você participa, ou o diácono, ou o próprio bispo, ou um leigo que tem uma caminhada maior na igreja. Porque reproduzir assim, ó, cegamente, só porque recebeu, passar para diante. Eu tive que dizer a uma paroquiana aqui, de uma paróquia da Prelazia, que o que ela postou era um crime, e se houvesse um processo contra a igreja, quem ia responder era um pároco que o responsável do grupo do WhatsApp estava postando. Foi o único caminho que eu tive que fazer para ver se chega para lá. Então, por favor, gente, fake news, notícia falsa, tá de montão, assim. Tem gente que só trabalha produzindo isso, contra o isolamento social, querendo que as pessoas vão para a rua trabalhar, dizendo que não pode ficar o Brasil nessa crise econômica. E o Dom Cláudio Nunes, para concluir, disse uma frase fantástica. Ele disse: a economia está em crise e vai entrar em crise mais ainda, mas pode se recuperar. E muitas vezes a economia entrou em crise e se recuperou. Vidas humanas que se perdem neste mundo, que morrem, não tem mais como recuperar. Está no cemitério e acabou. Nós queremos a ressurreição final, mas quem morreu vai para o cemitério e não volta mais. Por isso, nós não podemos entrar nessa conversinha, né, de que é uma gripezinha, que é um resfriadinho, e que a economia tem que voltar a funcionar, porque senão o Brasil quebra. Essa é uma linguagem de quem pensa na economia, no lucro, no dinheiro, no capital, e não pensa nas pessoas. Então, não acredite em tudo que a gente recebe, pesquise, veja se é verdade, consulte outras pessoas. E vamos ficar com a verdade. Jesus disse que a verdade nos tornaria livres. E esse é o caminho. E mais uma vez, muito obrigado, Diácono Luciano. Eu fiquei contente de poder falar sobre o Sínodo da Amazônia, também aí para a Arquidiocese de Vitória da Conquista e para outros lugares, como você falava, que nos acompanham. E que Deus nos abençoe. Abençoe o laicato da Arquidiocese, Padre Ineu, com seu povo aí na paróquia de Maikinique, é isso? Macarani. E o Diácono Luciano, no seu ministério de diácono, com a sua família, e aonde ele exerce o seu ministério. Muito obrigado, Dom Nilton. Agradecemos também ao Padre Irineu. Nós chegamos a quase 2 horas de live. Mamia, aquela coisa, né? Foi riquíssimo, uma boa participação, mais de 100 pessoas, quase 200 pessoas aqui, ao vivo, online, acompanhando, fora os que foram partilhados em outras páginas também. Mas o importante é que essa informação chegue, a mensagem da verdade da igreja, da fé, pelas palavras de um bispo, um pastor, um sucessor dos apóstolos. Nós precisamos acreditar na nossa igreja, ouvir a voz, né, dos nossos pastores e destes que estamos todos envolvidos e comprometidos com o projeto do reino. Eu passo, então, a palavra para que o Padre Irineu dê o seu abraço, o seu tchau a todos nós, e depois eu concluo com 2 informações importantes para a nossa caminhada. Dom Nilton, com a sua fala, com o seu testemunho, me veio aqui na minha mente 3 frases. Nesse tempo que o Papa Francisco nos convida à mudança de mentalidade. E aí eu abro aqui eu lembro daquela frase que sempre usava no passado, dizia que o bispo era, até que eu esqueci, o príncipe da igreja, versus hoje,
o Papa Francisco fala que o bispo precisa ter cheiro de ovelhas. O quanto é bom ver o seu testemunho, o quanto é bom ver o senhor aí dedicado na missão, dentro das nossas possibilidades, estiver acompanhando a sua missão. E hoje o senhor, para nós, se torna um grande referencial. Parabéns pelo seu pastoreio. O senhor, com o seu jeito de ser bispo, vem provocando mudanças naquela mentalidade de que o bispo era o príncipe, de que o bispo deveria afastar do povo, bem distante. Totalmente ao contrário. Esse é o caminho dos bispos que o Papa Francisco vem escolhendo para pastorear o nosso rebanho. Então, nós só temos muito a agradecer ao senhor. A orientação do Papa não é só para a Amazônia, é para todo mundo. A sua orientação também aqui agora, certamente não é só para a sua prelazia, é para todo laicato, para todos nós, porque o senhor também é bispo de toda a igreja, não é só da prelazia, é nosso também, né? Então, eu te agradeço a sua participação, as suas orientações, e eu peço também a vocês que rezem por nós padres, diáconos, os bispos, o Papa, para que possamos formar sempre essa igreja missionária, samaritana, que investe nos leigos, não como um gasto, mas é um investimento que precisamos trabalhar juntos. Então, eu tenho a agradecer a Luciano, ao bispo, Dom Eunilton, por nos ajudar ainda mais na reflexão. A gente agradece a todos e que Deus abençoe, viu? Um abraço a todos vocês. Então, ótimo. Muito obrigado. Mais uma vez, eu quero agradecer a Dom Eunilton pela sua disponibilidade, por esse momento riquíssimo. E, com certeza, Dom Eunilton, queremos marcar um segundo momento, uma segunda live, Deus quiser, ainda dessa dimensão da missão e desse projeto belíssimo do Reino de Deus na vida da igreja, com um olhar atento para essa realidade da Amazônia. E, por falar nisso, amanhã nós vamos conversar com o diácono Francisco Pontes, o diácono Chiquinho, que é da Arquidiocese de Manaus e atualmente é o presidente da Comissão Nacional dos Diáconos. E ele foi também um dos participantes do Sínodo da Amazônia. Foram dois diáconos aí de Manaus que participaram. Dois Franciscos. Os dois Franciscos, né, junto com o Papa Francisco, os dois diáconos que representaram os diáconos do Brasil. E amanhã nós vamos conversar com ele, o diácono Francisco, Chiquinho, assim carinhosamente chamado por nós. Ele é o representante da Comissão Nacional dos Diáconos. Vai nos falar um pouco também dessa dimensão da missão dos diáconos na Amazônia. O Papa, na exortação, pede que aumente o número de diáconos para o serviço ao povo de Deus na Amazônia. Temos a alegria de saber que Dom Eunilton já está encaminhando o projeto de formação também de diáconos para a prelazia de Itacoatiara, e é um sonho de ver uma igreja toda ministerial. Então, convido a vocês para amanhã, às 20h, nos encontrarmos aqui, novamente, no nosso Facebook, falando sobre a missão dos diáconos na igreja, um olhar especial para a missão dos diáconos na Amazônia, com o nosso irmão, diácono Chiquinho. Agradeço a cada um dos irmãos que nos acompanharam, que mandaram as suas mensagens, que colaboraram na reflexão. Dom Eunilton depois vai ter a oportunidade de ler com calma cada indagação, cada colocação, vai com certeza dar o seu retorno, a sua resposta, e isso já, quem sabe, numa segunda live também, que a gente vai retomando os pontos que não foram possíveis ser contemplados nessa. Agradeço a cada um. Vamos concluindo, então, esta live. Eu gostaria de concluir apenas com uma estrofe da oração feita pelo Papa Francisco na querida Amazônia. Ele conclui dizendo: Mãe, olhai para os pobres da Amazônia, porque o seu lar está sendo destruído por interesses mesquinhos. Quanta dor e quanta miséria, quanto abandono e quanto atropelo nesta terra bendita, transbordante de vida.
tocai a sensibilidade dos poderosos, para que, apesar de sentimentos que já é tarde, sentimos que já é tarde, vós nos chamais a salvar o que ainda vive. Que ainda vive. Então, que nós tenhamos este sonho de guardar a vida e continuar a missão de anunciar o reino de Deus. Então, vamos pedir que Dom Eunilton nos dê a bênção a nós e aos que nos acompanham, concluindo, então, a nossa live. Então, pela intercessão de Nossa Senhora das Vitórias, né, padroeira aí da nossa arquidiocese, né, da catedral, vamos pedir que ela interceda e Deus possa derramar as suas bênçãos sobre todas as pessoas que estiveram nos acompanhando, suas comunidades, suas famílias, a você, Diácono Luciano, a você, Padre Irineu, né, ao nosso arcebispo Dom Josafá, e que, assim sendo, né, essa bênção de Deus vai fazendo a gente assumir cada dia mais, cada dia melhor, ascensionalmente, como ensina o nosso bem-aventurado Justino, fundador dos vocacionistas, a nossa vocação e missão. Então, pela intercessão de Nossa Senhora das Vitórias e Nossa Senhora do Rosário, que é a padroeira aqui da Prelazia de Itacoatiara, desça sobre vós a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço a todos e até uma outra oportunidade. Amém.